Olá, meu nome é Nicolas e hoje eu vou falar da nossa enquete semanal, cuja pergunta foi: qual a consequência mais provável da eventual reeleição de Obama nos Estados Unidos? As alternativas para os nossos internautas foram um acordo com a Rússia para resolver a crise na Síria, uma crise financeira nos Estados Unidos por excesso de dívida estatal, o aumento de impostos para os mais ricos nos Estados Unidos e a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, a maioria dos nossos internautas votou tanto na reforma do Conselho de Segurança da ONU, como numa crise financeira nos Estados Unidos por excesso de dívida estatal. Bom, quanto a essas possibilidades, né? Primeiro a gente pode analisar um acordo com a Rússia para resolver a crise na Síria. O que acontece? Essa crise com a Síria, ela vem se desenvolvendo e pode ser que tenha até uma resolução antes da eleição presidencial estadunidense. Ou seja, talvez as forças contrárias ao governo sírio consigam tomar o poder e haja uma mudança de poder antes das eleições. Mas isso, primeiro, que é só uma possibilidade, né? No caso disso acontecer depois das eleições, ou seja, de nas eleições estadunidenses não ter se resolvido a crise síria, é muito provável, sim, me parece, que os Estados Unidos e a Rússia consigam chegar ao meio termo para resolver essa crise na Síria. Se não, se houver uma reviravolta, né, existem contratos grandes com o governo russo, do atual governo sírio, ou seja, a posição russa vai ter que ser negociada, seja com os Estados Unidos, seja qual for o desenrolar da crise na Síria, com uma resolução agora ou depois das eleições estadunidenses. Bom, uma crise financeira dos Estados Unidos por excesso de dívida estatal. Bom, isso a gente está analisando no caso de uma eventual reeleição do presidente Obama. Obama pretende, inclusive, ele tem um plano, né, que está relacionado a uma outra alternativa, que é o aumento de impostos para os mais ricos dos Estados Unidos. O plano do Obama para diminuir a dívida é justamente aumentar impostos para os mais ricos, além de uma série de cortes que o governo do Obama já vem implementando, só que, de fato, ele considera indispensável o aumento de impostos para os ricos. Então, a questão é a seguinte: o Obama vai ter maioria no parlamento estadunidense para aprovar, né, esse aumento de gastos de impostos para os ricos? Por quê? Porque, dependendo da resposta a essa pergunta, influencia-se se os Estados Unidos vai ter ou não uma crise financeira. Se Obama, além de se reeleger, tiver maioria nas duas casas do parlamento dos Estados Unidos, talvez diminuam as chances de ter uma crise financeira, porque seria aprovado um imposto mais progressivo para que os mais ricos paguem mais imposto. Enquanto que se os republicanos dominarem o parlamento, pode ser que ele não consiga aprovar essas medidas e aumente a chance de ter uma crise financeira nos Estados Unidos. Apesar de que tudo indica que, pelo desenrolar da economia estadunidense e por algumas medidas que o governo Obama tem tomado, é mesmo difícil uma quebra dos Estados Unidos no próximo mandato de Obama. Bom, o aumento de impostos para os mais ricos nos Estados Unidos. O X da questão é se os democratas vão ter maioria nas duas casas do parlamento ou não. D. A reforma do Conselho de Segurança da ONU. Um tema muito interessante. É muito provável que essa reforma do Conselho de Segurança da ONU, com a inclusão de alguns países como membros permanentes, como Índia e Brasil, é muito provável que ocorra ao longo dos próximos anos. Quantos? Difícil saber, mas pode-se dizer, a grosso modo, algo como 10 anos
daqui a 10 anos pode ocorrer essa reforma. Então, é muito provável que em 4 anos de um segundo mandato de Obama não aconteça essa reforma. Mas seria, para que essa reforma ocorra, por exemplo, daqui a 10 anos, é essencial que o governo Obama tenha uma atitude de preparação para essa reforma. Ou seja, essa reforma do Conselho de Segurança não vai se dar do dia para a noite. Para ela ocorrer daqui a 10 anos, agora é que tem que ocorrer as negociações. Então, as negociações que um eventual segundo mandato de Obama fizer vão ser essenciais para uma futura reforma no Conselho de Segurança da ONU. Mas é difícil que isso aconteça nos 4 anos de segundo mandato do Obama. Respondendo à pergunta, qual a consequência mais provável da eventual reeleição de Obama nos Estados Unidos? Olha, eu acho que é um acordo com a Rússia para resolver a crise na Síria. E se a crise na Síria se resolver antes, das eleições, eu diria um aumento de impostos para os mais ricos nos Estados Unidos. Claro que depende dos democratas terem uma boa votação na eleição. Bom, na semana que vem a gente tem a nossa próxima enquete, cuja pergunta é: qual a importância das Olimpíadas para o mundo? A. Permite que os povos se conheçam mais uns aos outros. B. Mostra aos seres humanos do que o nosso corpo é capaz. C. Atenua conflitos políticos e militares através da disputa esportiva. D. Dá à população mundial momentos de lazer. Ou E. O esporte evidencia as semelhanças entre os diversos povos. Lembrando que quem quiser se aprofundar sobre política internacional, especialmente sobre as eleições no mundo, pode acessar o sítio que eu produzo, o www.culturapolitica.info, onde eu analiso as eleições de caráter nacional nos 5 continentes. Então é isso e até a próxima!